O estudo tem o objetivo contribuir com os esforços de aplicação das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana no planejamento de transporte e no planejamento territorial regional, em especial relacionando o transporte e o uso do solo. A primeira teoria econômica a associar a localização das atividades ao custo do transporte foi elaborada por von Thun, em 1826, que ficou conhecida como teoria da localização. A teoria da localização está associada à localização das atividades ao custo do transporte. Em 1933, Christley e Losch formularam a teoria do lugar central, pela qual as atividades econômicas se distribuem espacialmente em função da extensão de sua influência sobre a demanda. Já em 1961, Wingo e Perloff constataram que o transporte é a causa e consequência do uso do solo. Atualmente, os modelos estatísticos utilizados no planejamento de transporte já levam em conta a relação de dependência entre o uso do solo e o transporte. Segundo as teorias econômicas, as atividades se localizam em função do custo de transporte que influencia na produção e distribuição das mercadorias. E com base nisso, é possível verificar que desde o século XIX, as instalações dos empregos no Planalto Paulista estão associadas a um sistema de transporte, pois as primeiras fábricas se localizavam junto à ferrovia de Santos Jundiaí, inaugurada em 1967. Já em 1924, surgiram as linhas de bonde e linhas de ônibus que possibilitaram a expansão da cidade. Após a Segunda Guerra Mundial, o uso de transporte ferroviário foi reduzido em função da ampliação da rede de ônibus, o que facilitou o acesso da mão de obra aos parques industriais implantados junto às ferrovias, promovendo o loteamento de glebas periféricas destinado à população migrante do país, havendo assim, na época, uma explosão demográfica, porque pós a guerra, novas tecnologias possibilitaram uma qualidade de vida melhor. Nas décadas seguintes, se formaram os eixos de expansão das atividades centrais em direção a essas periferias, pois os empregos no setor de comércio e serviços concentrados na área central passaram a se distribuir de forma linear aos principais corredores de transporte, criando assim o centro expandido. O centro expandido concentra empregos, assim como concentra uma parte da população de maior renda e também um dos maiores índices de congestionamentos viários. Porque, mesmo contando com a maior oferta de linhas de transporte e com a rede de vias mais densa da região, o congestionamento acontece pois o local é tido como um dos principais destinos das pessoas que residem nestas áreas periféricas da metrópole e que se deslocam a fim de suprir uma necessidade que não lhe é acessível, como mostra a pesquisa de origem e destino. Assim, os planos de transporte público que estruturam o território metropolitano paulista e que induzem o seu desenvolvimento urbano devem levar em conta que, para uma ocupação espacial mais equilibrada, é desejável que se fortaleça as centralidades existentes que estão fora do centro expandido e que se criem novas centralidades em áreas densamente habitadas, localizadas ao norte do Rio Tietê, oeste do Rio Pinheiros e a leste do Rio Tamanduateí. Essas centralidades passariam a atrair parte do deslocamento hoje destinado ao centro expandido, promovendo redução geral nos custos de transporte. Em 2003, foi construída a linha Metrosul em Madrid, conforme estratégia do Planejamento Territorial para Ordenação do Espaço Urbano. A linha, de forma circular, possui 41 quilômetros, 28 estações, sendo totalmente subterrânea. Ela interliga os municípios de Alcorcón, Leganés, Getafe, Móstoles e Fuenlabrada, com uma população de cerca de 1 milhão de habitantes que, antes da implantação da linha, apresentava um padrão de desenvolvimento econômico inferior aos dos demais municípios da região. Com o Metrosur, intensificaram-se as relações entre os municípios, constituindo um único polo periférico ao sul de Madrid, com alta acessibilidade interna, o que promoveu seu desenvolvimento econômico. Após a construção do Metrosur, foi criada uma interligação do anel metroviário com o prolongamento da linha 10 do metrô de Madrid, assim como outras 6 conexões em outras estações. Se essa interligação tivesse ocorrido antes da construção do Metrosur, o desenvolvimento desses municípios teria sido menos intenso, pois parte das atividades poderiam ter sido implantadas em outros municípios ou em centralidades já consolidadas. Hoje, a população residente nos municípios interligados pelo Metrosur possui recursos e capacidades suficientes para formar o terceiro núcleo urbano da Espanha. Sem contar com alterações na legislação de uso do solo e outras estratégias de ordenamento do espaço urbano,
O desenvolvimento econômico dos 5 municípios foi induzido apenas pela ampliação da acessibilidade em escala regional. O Metrosul exemplifica uma possível solução para reduzir desequilíbrios regionais na distribuição espacial da população e dos empregos, reduzindo assim o tempo de viagem em toda a região. Na região metropolitana de São Paulo, externamente ao centro expandido, 18 áreas periféricas apresentam um crescimento tanto populacional como de empregos, devido a um processo de consolidação urbana existente, com adensamento das áreas residenciais e das áreas de concentração de atividades econômicas. São elas, e com importância predominante no crescimento de empregos, indicando um processo de concentração de atividades econômicas, evidenciam-se. Continuaram caracterizados apenas como bairros dormitório, com significativo crescimento populacional e baixo crescimento de empregos. Há bairros dormitório que se destacam pelo crescimento populacional e redução no total de empregos. O transporte coletivo na região metropolitana de São Paulo seria mais rápido se os municípios em áreas periféricas contassem com linhas perimetrais, ou seja, linhas em arco, que possibilitariam deslocamento sem que fosse preciso passar pelo centro expandido, diminuindo assim o tempo de viagem, hoje superior a 1 hora. Dessa forma, além de melhorar a mobilidade, a locomoção feita em arco contribui com a formação e consolidação de polos ao redor do centro expandido. Intensificando deslocamentos entre municípios, ajudamos a promover o seu desenvolvimento socioeconômico. Além da acessibilidade, outras melhorias precisam ser feitas, como na infraestrutura urbana, energia, água, esgoto e drenagem, para que ocorra a ampliação do mercado de trabalho local. Também seria preciso investir em outras ações de políticas públicas, como saúde, cultura, educação, participação social, segurança. Somente por meio desses investimentos, a pobreza seria reduzida em áreas periféricas e o grau de urbanização local seria elevado. Uma hipótese a ser comprovada seria que a oferta de maior acessibilidade no anel pericentral da metrópole seja também um estimulador de melhorias na infraestrutura urbana. Tais melhorias poderiam atrair investimentos privados, geradores de emprego em áreas que atualmente possuem carência de infraestrutura. Foram apontadas carências na infraestrutura da região metropolitana de São Paulo, num estudo recente de apoio à reelaboração de políticas setoriais em escala regional, que delimitou e caracterizou unidades territoriais metropolitanas, UTMs, como espaços semelhantes quanto à demanda e oferta de serviços públicos, utilizando uma análise multivariada para classificar grupos homogêneos, conhecida como análise de cluster. Esse estudo usou dados e informações do Censo Demográfico do ano 2000 e das pesquisas OD de 97 e 2007 como base, que pressupõe que a densidade demográfica, a densidade de empregos e a renda média per capita são variáveis condicionantes da demanda por serviços públicos. Para representar a carência de serviços públicos, foram consideradas a densidade de domicílios particulares permanentes, tipo cômodo, cortiços, a densidade de domicílios particulares permanentes sem rede de água, a densidade de domicílios particulares permanentes sem rede de esgoto e a densidade de domicílios particulares permanentes sem coleta de lixo. O modal de transporte para o traçado de linhas perimetrais deve ser escolhido não só com base na demanda local, levando em consideração o aumento da população, empregos e matrículas escolares. É preciso levar em conta também o seu poder indutor de transformação sobre o uso do solo, podendo ele consolidar e formar polos periféricos que acabam alterando o cenário de distribuição da população, empregos e matrículas escolares. A tendência destes polos é de atrair e reter para viagens perimetrais viagens que antes teriam uma área central da metrópole como destino. Com isso, a demanda por transporte aumenta e se torna compatível com tecnologias que ofereçam maior capacidade. A tecnologia de transporte que melhor se enquadra como alternativa para a necessidade da região metropolitana de São Paulo é a de alta capacidade e subterrânea, pois viabiliza a organização policêntrica do território, gerando atração de empregos e aumentando as viagens como um destino a polos periféricos, aliviando assim o congestionamento no centro expandido. As linhas subterrâneas de alta capacidade geram baixo impacto ambiental e geralmente estão associadas a programas de requalificação urbana. A viabilidade da organização do espaço urbano através do planejamento de transporte.
Reorganizar o espaço urbano em escala regional por meio do planejamento de transporte significa implementar uma rede de transporte público estrutural que promova a igualdade na distribuição espacial da acessibilidade, induzindo a formação de centralidades em áreas dinâmicas em termos populacionais, mas carentes de equipamentos públicos, infraestrutura, serviços urbanos e empregos. Em termos locais, para promover a organização do espaço urbano, o Poder Municipal deve criar legislação favorável ao adensamento do espaço edificado e à diversificação de usos do solo ao longo da rede estrutural de transporte público. Com este intuito, o artigo 121 do Plano Diretor Estratégico estabelece que, ao longo da rede estrutural de transporte coletivo público, deve-se estimular o adensamento populacional, a intensificação e diversificação do uso do solo e o fortalecimento e formação de polos terciários. Já o artigo 122 define áreas de intervenção urbana ao longo dos eixos das linhas de transporte público coletivo, com o objetivo de qualificar estas áreas e seu entorno e obter recursos para aplicação na implantação e melhoria das linhas de transporte, por meio da outorga onerosa e do potencial construtivo adicional. Outras estratégias para a organização do espaço urbano envolvem o projeto de empreendimentos imobiliários associados à expansão da rede e a realização de planos urbanísticos com previsão de operações de renovação do espaço urbano ao longo das linhas da rede estrutural de transporte público, em conjunto a instrumentos como o solo criado. Um exemplo é a criação das operações urbanas consorciadas para revitalizar a orla ferroviária de Pirituba, Água Branca, Luz e Vale do Tamanduateí. A recente instituição da Política Nacional de Mobilidade Urbana pode ser um ponto de partida para os esforços de ampliação da oferta de acessibilidade associada tanto ao planejamento de transporte como ao planejamento territorial.